amigo síndico! Fala, amiga síndica, como é que vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio, começando mais um do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular, meu amigo síndico, amiga síndica, meu amigo morador de condomínio, chega mais e já ajuda a gente, se inscreva no canal, curta, deixa comentário, porque a gente tem que se movimentar, tem que participar, compartilhar a boa nova. E lembre-se, conhecimento é poder. Hoje estou muito feliz que começando mais um programa. Estamos com a convidada especial aqui, a minha amiga síndica Hilda. Hilda, tudo bem? Tudo jóia. É bom demais receber síndico aqui, eu fico muito feliz. E ele, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil, meu amigo Diógenes. Fala, Tiagão, beleza? E aí, meu amigo, Falou. como é que você tá? Beleza? Joinha, beleza. É bom quando tem o síndico aqui do lado, né? Pra gente... Já chegamos aqui no intervalo conversando na situação. Falei assim, nossa, e pode esse negócio aí de ficar a obra errada? Pode? Pode ficar a obra errada no seu condomínio, principalmente se o condomínio não se manifestar. Tem que ter atitude, pessoal. Cada dia mais tem até PL novo, né? Vamos falar disso aí do PL? Não? Pode falar aí, pode falar. Não, eu tô sabendo pouco dessa parte aí do PL. Você tá sabendo? Sim, não. Então o PL vai mudar aí o posicionamento. Já saiu um agora do CREA com FEA sobre a obrigatoriedade das inspeções prediais. Oh, legal, hein? Falta definir a forma, mas está igual aquele Tá lá do caminhando governo, já, né? já está caminhando. E cada vez mais se exige do síndico um preparo maior. Aquele negócio que tem lá no Código Civil, né? Tenho certeza que você concorda que qualquer um pode ser síndico. Você acha que é assim mesmo? Não, jamais. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Deixa seu like, faz seu comentário, porque esse programa é feito para você. Vamos nessa, Thiago? Vamos lá, então vamos. Hoje um tema muito bacana. Reforma de fachada, né? Isso está em Brasília bombando. As edificações são cada dia mais velhas e chega um período que tem que fazer essa reforma de fachada, né? Ah, com Uma coisa que eu sempre certeza. falo, Jorge, é que reforma de fachada não é só estética, é segurança, né? Fala um pouquinho qual o período tem que ser feito, como é que funciona. Ó, Tiago, a reforma da fachada, vamos trabalhar isso, né? É uma das obras mais importantes que tem no condomínio. Tem de valor agregado também, né? E- Mais alto. É, de valor agregado também mais alto. Depende muito da área de plano horizontal do condomínio. Agora mesmo no Portal das Andorinhas a gente fez fachada, mas nós vamos fazer piso. Não vai ficar mais caro porque lá são 4 torres, mas vai chegar muito perto a área de piso, porque vai mexer com o parquinho, vai mexer com a quadra, vai mexer com a quadra de peteca, vai mexer com toda a paginação de cerâmica, porcelanato, juntas de dilatação, toda a movimentação que quando você retira o piso, você vai identificar fissuras, trincas ali na parte estrutural. E quando chega nesse ponto, eu nas cartas convite, nos editais, eu coloco inclusive uma ressalva. Porque quando chega ali, não tem como prever que está por baixo do piso. Só depois que Você tirar. tem como ter uma preparação antecipada. Como é que é esse piso? Muitas vezes eu vou lá e eu faço um corte no piso para ver as camadas, a subbase, antes de fazer o planejamento da obra. E essa é a dica para o síndico. Fachada ou não, você tem que ter planejamento. A maior dificuldade hoje que a gente vê o síndico é se ele contrata o engenheiro, se ele não contrata, síndicos muito pressionados para fazer rápido, não precisa disso. Morador que não tem a menor noção do que é a gestão e ele não assina no seu lugar e ele fica direcionando, empurrando para você fazer mais barato. E muitas vezes não quer indicar a empresa, né? Sim. Daí o síndico entra nessa e aí só vai subindo os valores. Então, a obra da fachada, como você falou, na expectativa da construção das normas, ela é uma fachada para durar 15, 20, 25 anos, só que mantida as manutenções regulares. Então, por isso que a gente explica lá no método SGP que a economia do condomínio vem através da manutenção assídua. A manutenção feita no tempo certo prolonga a vida útil da fachada. E essa questão da fachada ela é tão extensa, tão grande, que você, ao fazer uma obra de fachada, você pode melhorar 30% do valor do imóvel. Sim, Verdade. com certeza. Né? A Então, valorização. aspecto, Fora o Exato. aspecto também, a mínimo que o pessoal fala, né, da convivência, se sentir um lugar melhor, A né? valorização. A valorização, Né? você já fez obra de fachada? Ainda não. Não? Não. Eu vou te contar, a gente tem aqui exemplos assim fantásticos, né? A gente até faz os estudos de caso nas aulas com os alunos, que é o seguinte, ó, o pessoal fala que é custo. Ah, porque não quer gastar, fica sempre aqui querendo contratar pelo menor preço, etc. Bobagem. Síndico, você se posiciona, você avalia, verifica os estudos de caso, pesquisa bastante na internet, entra lá, Condominial Engenharia, você vai ver exemplos de casos fantásticos. Não é gasto, é investimento. Sempre que você está no condomínio que tem
uma cultura saudável, um patrimônio bem feito, uma garagem saudável, uma fachada íntegra, bonita, atualizada, você tem o imóvel mais caro da região. Verdade. É. Então, aquela questão, a gente fez uma avaliação do Nélio, que já veio aqui, e o Nélio tem 24 unidades no Cruzeiro, foi fazer obras de inserir, renovar a fachada, elevador, etc. O Nélio entrou com 1 ano de gestão, os apartamentos. Quando ele comprou 430 mil. Fez 1 ano de gestão do Nélio. Todos os imóveis que foram vendidos nesse último ano foram vendidos acima de 540 mil reais. Mais de 100 mil Então, reais. Você um vê. prédio de 24 unidades, você vê que ele tinha um apartamento à média de 400 mil, 390, 400, 430, que era o maior de todos, que era foi o que ele comprou, de 4 quartos, se eu não me engano. Acho que é 3 quartos mais 1. DCE. É DCE. E aí o Nélio fez a avaliação, antes de entregar a gestão, ele falou, olha, meu prolabore, eu vou pedir que o meu prolabore seja dobrado, porque como são só 24 unidades, era só um salário. Olha só. E ele falou para os moradores falaram, não, tranquilo. Por quê? Resultado, Porque né? eles viram agregar valor no patrimônio. Foram vendidos 5 apartamentos, depois dessa reforma, e os 5 apartamentos que foram vendidos, aproximadamente 5, né? Eu não tenho a escritura, a gente só tem a notícia, passaram acima de 500 mil, o que 1 ano antes era 430, a média mais alta. Então, o custo para o morador sobre as reformas que estavam sendo feitas não chegou a 20 mil reais. Mas o apartamento aumentou valeu. mais de 25%, ou seja, 100 mil reais. Olha Quando só. você vê obra de fachada, que você fala, porque está caro, é porque você não está pensando no investimento que você está fazendo. E assim, a gente tem que entender que é um investimento Né? a longo prazo, né? A longo você prazo, gasta ali, a gente gasta lógico. 15, 10 anos. Então, assim, você fazendo, aquilo vai se diluindo. É porque, infelizmente, como você fala, não tem um planejamento para execução, fica pesado, né? Mas sim, a pessoa tem que entender Isso. que é um investimento. Acabou de falar, É um 430, custo. no mínimo 100 mil reais. Gastou 100 20, mil, ou seja, gastou ganhou 20. 80 ainda. Onde você É investe seu verdade. dinheiro para fazer 5 por 1? 5 vezes, pô. Sabe? A gente teve esse mesmo exemplo no Portal das Andorinhas, Águas Claras. Não sei se o pessoal conhece, mas se não conhece, coloca aí, Residencial Portal das Andorinhas, Águas Claras, Brasília. Você vai ver uma fachada anterior e uma guarita também anterior e depois os posteriores. Eu tive orgulho de participar do planejamento dessas obras todas e ver a diferença. No bloco B, que era o bloco mais econômico, vamos dizer assim, não tem nada de econômico, mas vamos dizer assim, você tinha apartamento de 450 mil, 600 mil, os mais reformados, etc. Hoje você não encontra um imóvel por menos de 750 mil reais no portal inteiro. O bloco D, que é o bloco mais, que os apartamentos são maiores na planta original, os apartamentos são a partir de 1,1 milhão. Na época que começou a construir era 800 mil, 850. Né? Então, Sim. não tem ninguém triste lá. Bom Né? demais, O né? que o síndico não pode fazer é contratar obra fora da margem de segurança, fora da margem executável, sempre pelo menor preço, porque aí sim, a obra sempre de menor preço, ela não agrega valor no Sabe o patrimônio. que eu achei interessante agora? Eu na empresa, né? Eu estava na Assembleia agora, eles estavam apresentando o planejamento para a obra, né? E aí o rapaz falou assim, tinha as cotações, só que ele fez um planejamento baseado na planilha de custo, né? Pegou o que é a média de preço do mercado Certo, e criou certo. uma planilha padrão. Padrão, isso. Que, por exemplo, dava 1 milhão na obra. Para Isso. basear nas cotações que estavam ali, para saber se estava próximo ou não. Preço de referência, que Isso. chama. Eu achei interessante, porque assim, o cara pega uma meio baratinha, não fazer, não. Ele tem uma base de execução. Para executar essa obra Temos aqui, que ter. tá, Tem sem o TBI. Mas a prazo de execução é tanto, 100 mil, por exemplo, né? Isso. Então, a partir daquela. E é bom que cria um referencial na hora, né? Sim. Sim, Para as pessoas você poderem tem um avaliar. parâmetro que é não executável, que a gente diz, que é, por exemplo, vamos dar um exemplo grosseiro, né? Eu preciso de 10 sacos de cimento para fazer uma parede de concreto. Aí você vai no custo regional. O saco de cimento está lá R$45. Então eu preciso de 10 dias de trabalhador. Em média, o dia do trabalhador pela cotação fica R$200. Então deu 2.000. O saco de cimento R$45. Deu 4.500, né? Mais os tributos e etc. lá deu R$10.000. Fechou. Aí o cara vem e te apresenta uma proposta de 5.000. Isso é inexequível. Não dá, O né? síndico entra É o nessa risco. porque o morador quer e o que acontece com ele? E às vezes o síndico cede à pressão. Cede à pressão. Cede à pressão. Não, é porque é mais barato. Então o valor que comporta o nosso orçamento é esse. Não. Não. E a segurança?
E a segurança, e né? a executabilidade da obra, né? O Uhum. quanto que é possível fazer aquela obra na qualidade mínima esperada. Mínima é normativo. É o normal. O né? mínimo é funcional, exatamente. o mínimo é que dê certo. Ninguém na engenharia planeja a obra para não funcionar. Já pensou uma obra de fachada que fica mais feio? Aí não. Uma obra de Não fachada, rola. como eu vejo por aí, meu amigo, obra de fachada sem a parte de impermeabilização. Muito condomínio com textura, ele vai lá, faz um orçamento, pega o que fica mais barato. O mais barato está sem o lixamento da fachada, está sem a camada do prime, está sem a camada da impermeabilização, a textura não tem um padrão definido e não tem a camada de impermeabilização superficial. O que acontece com isso aí? Ou o produto da fachada não tem o impermeabilizante inserido dele na preparação. O que acontece? Em vez de você ter uma fachada que vai durar 5, 10, 15 anos feita a manutenção, é uma fachada que com 5 anos você vai ter que trocar ela toda. E o risco de pedir um aditivo. Não, e o verdade. aditivo, tem uma coisa interessante sobre isso. Tem um risco aí. Tem, lógico, tem um risco. Outra coisa que eu acho que é importante, duas coisas, né? Primeiro, uma coisa que eu aprendi, igual eu falei, que eu achei contado da vida é não faz obra sem um engenheiro fiscal, primeira coisa. Porque é o cara que entende, o cara que vai poder avaliar, vai poder criar a planilha mais Tem correta. empresa que não né? pega sem o fiscal. Outra coisa que eu estou passando agora, achei muito interessante, né? Que é o lixamento da fachada. O lixamento que é uma acontece? fase fantástica. Depois eu vou até botar no Instagram para vocês verem. Cara, quando você vê o prédio pintado, uma coisa. Tiraram a parte, já que ele tá fazendo por etapas. Cara, tiraram. O que apareceu de trinca não é brincadeira. É outra história. Porque você vê o cu e no olho, caramba, bicho. Você tira a pele. É outra realidade. Você tira a pele. Sabe, ela falou sobre aditivo e cabe a gente explicar que é o seguinte: até para nós engenheiros que está fazendo isso todo dia, que vai montar um orçamento, a lei faculta uma porcentagem na margem de erro do planejamento, que é de 10%. Então, aditivos de 5%, 10%, eles são saudáveis, eles vão existir dentro da sua obra. Você já tem que fazer a obra com duas cotações que você vai pegar aqui. Agora, eu quero seu like, e eu quero seu comentário, e eu quero que você fale se você sabia isso aí ou não. Você sabia que você tem que fazer uma prevenção no aditivo de 10% sobre a obra contratada? Você não pode levar como síndica, só a obra deu 1 milhão, vão levar um custo de 1 milhão. Não, jamais. Não pode fazer, pode. porque a própria engenharia, a nossa própria normatização faculta uma margem de erro de 10% sem previsão de aditivo. Não estamos prevendo aditivo, nós estamos prevendo margem de erro, que é o quê? Manufaturada a obra. A execução programada da obra durante esse período, você pode ter uma variação de 10% de forma natural. Não estamos falando de itens imprevistos. Não é uma questão de legalidade de aditivo, é de justificativa de construção da obra, de formatação dessa planilha que você falou. Segundo ponto, em média, 5% do valor da obra você gasta com fiscalização, acompanhamento, planejamento. Em média, tem vezes que você vai gastar mais, depende da sua obra, tá bom? Não vai botar isso na cartilha, Caxias, Castrense e falar, o engenheiro falou que é assim, tem que ser. Não. Depende da execução. Varia, como diz, varia, né? Varia de acordo com o perfil da sua obra, a sua localidade, o seu prédio, o histórico de manutenção, o tempo do seu, as condições do seu imóvel, o histórico que você grau tem, de dificuldade de serviço. grau de dificuldade de serviço. Então, o planejamento vai variar muito em cima do é histórico documental que você tem, projeto. E o que falar uma pergunta, falar alguma coisa? Não. Fica você que é a estrela principal. Programa feito pelo Thiago, que é síndico, né? Traz a gente como profissional, é feito por síndicos. Sim. Né? Então, aí você já tem duas variações, 15% na obra. Não, e tem outra síndico inteligente, o síndico do SGP, ele já coloca 15%. Então, se a obra é 1 milhão, outra coisa que eu ia falar, 1.150.000. que desse caso que a gente está fazendo, né, nesse condomínio, a obra ficou mais cara porque se levou muito tempo para fazer. E aí o grau de serviço era maior, mais trinca, mais profundidade. Então, assim, cara, vou dizer que variou em torno de 30%. Então, assim, porque quem está assistindo tem consciência da prevenção, né? Quanto mais você postergar essa obra, mais cara vai ficar. A gente tem isso numa aula no SGP, que é o seguinte, a patologia da construção civil, ela anda naquele gráfico XY. Né? O Yzinho, o X é a linha do tempo e a intensidade é o Y. Então você vai para aquela linha da derivada, muita gente não gosta, né, da linha derivada, etc. Mas ela funciona assim, na linha do tempo, quanto o problema se agrava. Isso quer dizer o quê? O impacto referencial do valor da obra é de acordo com o tempo que você permanece sem fazer e a profundidade que acontece.
Trazendo essa questão da fachada para Brasília, vamos lá, período de muita chuva, muita chuva, muita chuva, calor e chuva, não é assim? Sim. Depois um período de muita seca, muita seca, muita seca, pouca chuva e muito frio. Então você tem variações térmicas muito grandes, que vai mexer numa matéria cadeira de engenharia que chama as resistências dos materiais. RESMAT, que a gente chama na faculdade, que é o quanto esse material tem a elasticidade dele comprometida. O quanto ele perde de polímero, o quanto ele perde de resistência, o quanto ele é lixiviado. É o lixiviado, eu não quero falar difícil, gente, mas esse é o termo, tá? O quanto ele é... Imagina que é uma pedra, que ela é lavada. O quanto ela é lavada, o quanto ela fica mais branca, mais clara, né? Assim, sim. Vai perdendo mineral. E a fachada é a mesma coisa. Então, essas fases em Brasília, quando você vai em temperaturas extremas, tem dia aqui em Brasília que a gente está lá, meio-dia está dando 35 graus. 3 horas da manhã está dando o quê? 5 graus, 10 graus. Então, essa elasticidade ela é muito testada. Aí tem uma lei para quem é da engenharia, e eu sei que você está assistindo, você é da engenharia também, a lei de Hooke, né? Que estica e ela não volta para o mesmo lugar. Então isso acontece muito rápido aqui em Brasília. Por isso muitas empresas, até de alto padrão, estão usando materiais alternativos na fachada. Usando menos pastilha, colocando mais textura, preparando na indústria texturas mais flexíveis, que tem essa linha de elasticidade maior. Porque à medida que vai se lavando várias vezes, acontece, e é por isso que eu vou chegar onde você falou aí do preço da fachada, porque aqui muda, né? Na linha da derivada aí. É exatamente pelo fato seguinte: quanto mais processos de esquenta e esfria, seco e úmido tem na fachada, mais rápido ela tem a degradação. Então quando você faz um teste bate-fofo, e eu estou passando por isso agora, seu Carlos, me ajuda, seu Carlos. Para fazer obra de fachada, eu sempre recomendo que você tenha um teste de percussão. Um bate-fofo pelo menos de 90 dias antes da contratação. Ou que você insira uma atualização na contratação. E aí você faz a contratação por preço global, para você não ficar vítima de aumentou aqui, aumentou ali, senão você fica num aditivo que você não dá conta de pagar. Né? Por quê, Tiago? Essa variação de tempo traz um progresso, que foi o que você falou, sobre o quanto de problema tem a mais do que quando eu fiz o laudo. Entende? Então, existe uma segurança por parte do engenheiro de condomínios, um engenheiro de planejamento de obra, em estimar o custo e orientar muito bem os moradores. Nunca leve o seu condomínio a fazer a obra sem o preço da fiscalização. Primeiro, ele tem que planejar antes. E a fiscalização não começa depois. Muita gente acha que a fiscalização de obra começa depois que você contrata a obra. Não é isso? Exatamente. Você já passou por essa situação? Não passei, mas é o que imagina. Começou ali, começou a dar errado, né? Começou a dar ruim, aí o síndico, chama a fiscalização. Exatamente. Aí é a hora do engenheiro. Não foi projetado isso, não foi combinado isso, enfim. Faz diferença, né? Faz a diferença. E é por isso que eu quero dar parabéns para a síndica Cristiane, eu acho que ela deve estar assistindo a gente aqui em Águas Claras. Ela é síndica de um bloco e ela pegou o mandato, a obra estava no meio, ela parou a obra. Eu estava insatisfeito com a empresa, não tinha muita obscuridade na obra. E falou, não vai mais fazer. Porque não tem um cronograma, porque não está assim, a empresa é grande. Aí o pessoal falou, a empresa realmente está errada, vamos suspender esse contrato. Suspendeu esse contrato, falou assim, agora não... Aí o conselho veio para cima dela e pressionou. Aquela questão da pressão, você já passou por isso, né? Já. O pessoal vai fazer a obra, não sei o quê, que o seu conselho juntou e começou a fazer a planilha. E ela falou assim, comigo não, meu amigo, aqui a gente vai fazer planejado, fiscalizado, controlado. E ela chamou a gente para fazer um levantamento sobre o que faltava da obra, de acordo com o projeto, com a fase do condomínio, pediu um orçamento de planejamento e fiscalização, e a gente está colocando isso na planilha agora. A diferença para que eles queriam contratar sobre o que a gente planejou é de 100 mil reais. Para mais ou para menos? Para mais. Para mais. Por quê? Primeiro eles queriam colocar primeiro o forro. Olha que erro. O forro você coloca por último. É o último. O forro, é acabamento. Teto é igual parede, né? O piso eles não colocaram no piso. Agora você pensa, eu vou ter um teto novo com um piso velho. Putz. Né? Aí vê comigo de novo, mais um, ó. Toda a tubulação de câmeras, por eles, passariam nessas guias branquinhas na parede, no salão principal do condomínio. Vai passar em volta, debaixo do forro. Não passa, amigo. Passa por dentro do forro e desce só a câmerazinha bonitinho. Elite.
né? Um acabamento prime. Toda a parte elétrica passa por dentro do forro e não colocaram a parte elétrica no orçamento quando mandaram fazer o forro. Oxi. Então você vê o despreparo que o pessoal queria fechar o teto, porque tá feio, tá incomodando. Só que tem um detalhe, Tem até que botei no organizar, Instagram né? um teto lá, depois você dá uma olhadinha. O pessoal cortou com os concretos bem mal cortados. Acho que você viu isso aí, né? Mal cortado, com martelete, a empresa fez um trabalho horrível. Aí eu falei, como é que vai ficar essas aberturas de laje? Não vai fechar? Não vai ter um grateamento? Não vai recuperar essa estrutura? Eu falei, não, o conselho não falou nada. Eu falei, por isso dá bem. Tá entendendo? Por que dá essa diferença? O profissional tem uma visão diferente, né? É jogar o material fora. Entendeu? É jogar a oportunidade de reconstruir fora. Depois a gente vai entrar mais no outro aspecto da fachada. E aí a gente vai chegar nesse ponto dessa diferença de materiais. Porque a fachada pode tanto levantar aquele valor que a gente falou no começo do negócio, quanto ela pode tirar valor do patrimônio. E nesse caso o síndico fica responsabilizado. Se ele não protesta, se ele não se impõe, se ele não leva para a Assembleia, se ele não salva isso na ata, se ele não registra, ele pode ser responsabilizado por passividade na gestão do patrimônio. E quem assina? O síndico. E o quem síndico responde é o síndico. Entendeu o negócio? Exatamente. Então, uma fachada mal feita, ela vai reduzir valor no seu patrimônio. Uma fachada bem feita vai valorizar, vai agregar valor no seu patrimônio. Ô, Jorge, aproveitando aqui, minha amiga Hilda vai fazer uma revitalização lá no salão dela, né? Dá uma dica pra ela que ela tem que ter de precaução. E olha, ó, consultoria gratuita, amiga Hilda. Como é que é seu salão? Então, é um Começa salão... assim, né? Perfil. Se você não tem o perfil, larga isso daí, tá? Tem que pegar o perfil primeiro, porque tudo é personalizado. O salão de festa é para 50 pessoas. Ó, já deu um. E aí tem um espaço lá que é o hall do elevador, que depois da... subiu. Não, depois da segurança remota, não se usa mais. E a gente queria integrar esse espaço do hall do elevador, que é grande, ao salão de festa. E aí ampliar o espaço. Exatamente, ampliar. E aí foi para a votação com 2 valores, fizemos o levantamento de valores de empresa que prestar o serviço, enfim. E aí foi votado o menor valor somente para uma revitalização, não mexer em layout. Porque aí teria que quebrar a parede, enfim, mexer em parte elétrica, parte hidráulica, enfim. O RT, né, o responsável técnico, ia envolver vários segmentos aí. E aí optou mesmo só para fazer uma revitalização. Mexer com teto, parede e... Primeira pergunta. Você já tem projeto? Não. Você vê que até a voz muda, né? Porque você fala assim, pô, não tem projeto. Então vai ser só manutenção. Entendeu? Sim. Não adianta inventar muito. Nem é só manutenção, ela, exatamente. Não. Só uma pintura. É só manutenção. Exatamente. Vê lá a cor da tinta, bota a original, quer dar uma melhorada, conversa ali com o conselho, pinta daquela cor mesmo, a luminária dá uma modernizadazinha. Isso. Se for alterar ponto de hidráulico, bloco de elétrico, já chama um projetista ali da parte elétrica para dimensionar, porque a segurança é em primeiro lugar e elétrica é o que mais, uma das coisas que mais dá problema em condomínio, mais gera risco de vida. Verdade. Né, elétrica, elevador, obra com precipitação de fachada, isso são coisas que a gente nem conversa mais sobre isso. Reforma de parquinho infantil, você sabe que é responsabilidade pesadíssima. Saiu até uma lei nova agora, responsabilizando os pais por deixar a criança brincando. O pessoal está acontecendo multas de R$10 mil, meu amigo. Comenta aí, você sabia dessa? Eu quero saber se você vai deixar a criança lá e vai tomar multa de R$10 mil, hein? Não vai ser o condomínio, não. É só o síndico, dá uma ligadinha e já chega. Então, se você vai fazer só essa revitalização, você vai estar atento a piso, parede, iluminação, acessibilidade. Tá? Isso é importante. Porque não é facultado a você, que é síndico, fazer reforma no condomínio sem atualizar a acessibilidade. Acessibilidade é lei federal, é direito social, gera perspectiva de exclusão, eu não acho que gera tanto, mas hoje para a lei e para os psicólogos gera traumas de exclusão. Então, se você vai fazer uma reforma no salão de festa, primeiro item que você tem que olhar, acessibilidade. Isso é importante mesmo, verdade. Aí eu vou fazer uma brincadeira com você. Você sabe quais os pontos? Vou te explicar. Banheiro tem no salão de festa? Tem. Pronto.
3. Qual a primeira regra do banheiro? Você tem 3 banheiros, né? Então, isso, o outro para PNE, 2 masculino, feminino, PNE. Certo. Então, o PNE agora passa a ser o PCD unissex. Sabia dessa ou não? Não. Ele é unissex e ele é PCD, tá? Tem todo o aparato interno. Você não pode reformar sem verificar isso. Botoeira de emergência, suportes em torno do vaso, tampa especial, sirene da emergência, plaquinha do piso tátil, braille na porta e em torno da pia também os ganchos de suporte que tem que ter. E o espelhinho tem que ser aquele espelhinho inclinado, porque tem que atender o cadeirante. Tá vendo? Olha só, Né? informação importante. Isso é o básico. Aí eu estou reformando meu salão de festa. Acessibilidade, NBR 9050, obrigação, lei federal. Você tem que colocar 1348, diligenciar pelas partes comuns do condomínio. Não é só limpar, é trazer para a perspectiva jurídica válida. Pode ser que amanhã muda. E se mudar, você já tem que fazer. Mas se reformar e não fizer, não tem o que explicar. É que teve a oportunidade de fazer, Entendeu? né? Porque é o ponto mais importante. Você vai reformar não porque você quer bonito, mas primeiro porque você tem uma obrigação legal, funcionalidade. Para nesse caso também tem que chamar um fiscal. Nesse caso, se você tem um planejamento ali, um pequeno projetinho, né, já dá para fazer isso, está dentro do projeto. Sim. Mas aí eu vou deixar a dica pública aqui. Você pode chamar o pessoal do DF Legal para te dar uma assistência, pode mandar por foto, por imagens, para a Secretaria do DF Legal, que o Sandro, que é o diretor lá, um cara, atendimento super 10 aí. Eu até queria convidar um dia para vir para cá. Eu não sei se foi o Sandro ou alguém do DF Legal que passei pela situação do condomínio e eles foram dando toda essa orientação lá. E aí eles te dão. A gente teve questões muito severas de síndico sendo criticado porque botou PCD e PNE, unissex, tá? E aí que é a questão. A sorte da nossa amiga aqui é que ela tem 3 banheiros. Então ela já tem um programado para PCD. Mas e você no seu condomínio? Se não tem o PCD, não tem o PNE, como é que você vai fazer? E aí? Essa é a pergunta. E aí? Vamos deixar para o final essa pergunta aí. Eu vou te ensinar como é que você vai fazer na luz da lei e da norma no final do programa para colocar o banheiro do jeito certo, acessibilidade. Ô Jorge, e esse tipo de reforma precisa de RT? Como é que funciona? É sempre bom que tenha RT, né? Como são serviços simples, a gente está falando do perfil da obra dela. Veja bem, é só a reforma do salão no sentido de manutenção. Sim. Não é uma reforma de melhoria, de amplitude, é isso que ela deixou claro aqui. Está falando de botar uma cerâmicazinha, de fazer uma pintura, de botar uma lâmpada. Não vai alterar entradas e saídas, etc. Mas nesse momento é importante que o síndico entenda o seguinte: a acessibilidade é obrigatória. Então você não pode fazer se não tiver um planejamento da acessibilidade. Por que eu digo não pode? Mas a obra é minha. É lógico, não é essa a questão. Não pode porque traz uma responsabilidade para você que você não precisa ter. Entendeu? Você não pode levar para a Assembleia sem comentar que tem acessibilidade. Se na Assembleia a pessoa falar, mas a acessibilidade ficou 10 mil, não vamos fazer. Eu falo assim, olha, eu não posso validar essa obra sem acessibilidade. Anota na ata aí. A Assembleia não aprova o custo da acessibilidade, porque aí sai das suas costas. Exatamente. Né? Um ponto importante, só para eu fechar a acessibilidade, é que as entradas e saídas também precisam ser adaptadas à acessibilidade. Salão de festa meu tem 3 degraus de escada. Problema seu, vai ter que botar uma rampinha ou elevador. Salão de festa meu tem uma soleira que tem 2 centímetros de altura. Vai ter que rebaixar essa soleira. Mas eu vou ter que mexer na porta de blindex. Não tem problema, você vai mexer. Porque não é discutível. E foi por isso que a lei foi feita. Porque o pessoal esbarrava no custo, na dificuldade e deixava o cadeirante, a pessoa com necessidade especial fora do jogo. E ela se sente discriminada, ela é tão dona contra o outro. Né? Outra coisa, os convidados também. Condomínio que cai nessa besteira de a gente não tem deficiente aqui, então não tem que ter acessibilidade. Exatamente. Bobagem. Qualquer convidado ou novo morador que chegar, você vai ter um prazo para adequar. Via de regra 30 dias. Tá? O Ministério Público entra nisso. E a pessoa com deficiência, ela sabe. Ela nem manda no DF Legal, ela manda no Ministério Público. E dali começa o negócio. Aí então, começa o pelejo. Entradas e saídas, tá bom? E mais uma coisa importantíssima. No salão de festa, por ser área comum, você tem que seguir estritamente a atualização do combate a incêndio. Bom demais. Olha, vamos dar uma pausinha aqui, porque o importante. programa tá bom demais para nossos apoiadores. Bota aí, Silas. Ó, Cicobi BR1000, o melhor banco do Brasil. BR1000 agora, o Cicobi é o banco maravilhoso que você sempre ajuda os síndicos no dia a dia. Lá o Cicobi, Hilda? Cicobi, sempre. Cicobi é maravilhoso, claro. né? Pessoal, lembrando que no rodapé do vídeo tem o telefone dos nossos apoiadores.
Dá uma ligadinha pro meu amigo Marcelo, Cicobi BR1000, esse banco é maravilhoso. Em Goiânia agora também, para ajudar você, amigão Síndico, amiga síndica. Bota o próximo aí, amigo Silas. Eu falo agora da Facilite a administração de condomínio. Essa empresa aqui maravilhosa também, que vai apoiando o síndico. Minha amiga Gabriela tem 30 anos de experiência. Já aprendeu aqui, né? Conhecimento é poder. E aí nós, síndicos, estamos cercados de boas pessoas que têm conhecimento, mais tranquilo vai ser, né, amiga? Mais fácil vai ser trilhar esse caminho. Com certeza. Com muita orientação. E a Facilite aqui eu indico para vocês, profissionais de primeira linha, faz um trabalho maravilhoso. Próximo é quem, Silas? Bota aí, Silas, para nós, ó. Minha amiga Lisiane. Lisiane, melhora, está no hospital, ela devia estar aqui hoje, mas está cuidando da saúde, né? Mas lembrando que tem vários vídeos da Lisiane falando sobre seguro condominial. Tem um quadro que chama-se Seguro Condominial. E a Lisiane, aqui ó, essa aqui é especialista em seguro condominial. Gente, isso é importantíssimo. Quando você for contratar um profissional, pergunta, você conhece de condomínio? Você é engenheiro de condomínio? Você é advogado de condomínio? Porque é um universo totalmente diferenciado. Então, quando a pessoa conhece, ela vai saber te orientar qual a melhor cobertura, quais as vantagens, quais os valores, para poder te ajudar a ter mais tranquilidade na gestão do seu condomínio. E o seguro ajuda bastante, né? Não, com certeza. Agora que tem um BO, se tiver um bom seguro, vai te ajudar, né? Ah, é verdade. E a Lisiane segura aqui, as pontas. a Lisiane entende bastante, tem mais de 20 anos de mercado, que é a atual força do seguro, amiga Lisiane. E vamos lá, a próxima também é uma empresa maravilhosa. Semana que vem está conosco aqui o Ivan, da New Line. New Line é uma empresa de portaria remota. Eu não sei qual é que você está lá, né? New Line. Ah, New Line, aí, Ivan. É Eu sou Ivan. cliente sua também, sou cliente do Ivan em um condomínio. Venho gostando muito da experiência de ter a portaria remota. Não sei se você lá tem aquele armário inteligente. Ainda não, quero adaptar. Bom demais, tá? Bom. O armário inteligente, pessoal, ajuda bastante na gestão do condomínio, principalmente a questão de encomenda, porque deixa livre o zelador para poder Sim. fazer a atividade dele, né? E funciona Exatamente. muito legal mesmo, com segurança e comunicação. Então, a New Line é especialista em segurança condominial, empresarial também, se tem tua empresa, de casas também, você quer ter segurança na sua casa, também tem a New Line, no seu condomínio também, é uma referência nacional. Eu nem sabia, a New Line tem mais de 30 anos de mercado e vem atendendo com excelência os condomínios aqui em Brasília e região. Então, ó, lembrando, no rodapé do vídeo tem o telefone do Ivan, dá uma ligadinha para ele que é um cara maravilhoso. A próxima agora é BSB Engenharia. Vou deixar o Diógenes falar. Fica à vontade, Diógenes. BSB Engenharia Condominial. A gente tem toda uma linha de planejamento e direcionamento de obra para você. Desde o treinamento e a preparação do síndico, até o treinamento e a preparação do encarregado, até o desenvolvimento dos protocolos de obra, fiscalização de obras, cartas convite, orçamento único, orientação e até os nossos laudos. Nossos laudos hoje têm um diferencial muito grande. A gente não faz mais o laudo só simplificado. Todo o nosso laudo vem com um vídeo de gravação explicando Isso é bom. a conteúdo do laudo, onde o síndico tem que estar atento, que ele pode apresentar em assembleia. Fica mais simples a A gente compreensão. traz né? também uma planilha com a previsão do plano de manutenção, ou seja, você tem um norte que te orienta sobre aquelas obras primeiras que você tem que fazer. A gravidade, a urgência, a tendência, Ótimo. como agir e como que você tem que fazer, né? O que fazer e como você tem que fazer. Nós desenvolvemos também o plano de gestão de obras do condomínio e damos um treinamento em vídeo para o síndico com a consultoria online de como ele fiscaliza as obras do condomínio, mesmo que ele não seja engenheiro. Então, você contratou um laudo da BSB, você leva um treinamento especial para o síndico sobre o comportamento dele em relação ao laudo, a linha de prioridades, o planejamento das manutenções e o protocolo de fiscalização de obras. Bacana. Está dentro do pacote para você. Fora essa parte, Thiago, a gente tem um método que é o método síndico gestor de patrimônio, que é uma formação especial para síndico, é o único do Brasil com o foco na gestão patrimonial. Ou seja, das dificuldades que você teve no começo, você teve dificuldade no começo, não? Sim. De conhecer seu prédio, de saber o que era cada coisa, de entender o momento da manutenção. Então a gente cria para você essa perspectiva dentro da metodologia, posicionamento, liderança, Olha. inteligência, oratória, toda essa parte de dedicação. Você pega um fio lógico da gestão sobre a edificação e você pega um fio lógico de você ao líder na gestão do condomínio. É uma coisa diferenciada e tem uma notícia para você. Tá virando pós-graduação esse ano ainda. Hein? Olha. Tá virando. Não precisa ter faculdade, você pode fazer o curso livre, vai ter direito ao certificado, normal. Se tiver faculdade, para você vai no currículo, vira extensão universitária. E para você que tem faculdade também, se quiser dar um passo à frente, para dezembro a gente está integrando o programa de pós-graduação de gestão de patrimônio, o único do Brasil,
que vai ser uma pós-graduação, síndico profissional pós-graduado em gestão de patrimônio. Olha. Vem para a VSB que é melhor para você, hein? @Condominial Engenharia, entra lá, se fala direto comigo, manda no WhatsApp, a gente está aqui para atender. Bom demais, Ótimo. assim que o nosso Inteligência Condominial, o programa tá muito bacana sobre reformas aí, com a participação especial da amiga Hilda, que é síndica aqui em Brasília, né? Outra coisa, eu acho que eu percebo que eu vejo os condomínios falharem muito e tem que estar sempre refazendo, é a questão das rampas, né? As rampas. Explica um pouquinho sobre isso, como o cara faz rampa. acho que é só ter a rampa com acessibilidade. Rampa, não, a rampa não é isso não, viu? Vou te contar aqui, ó, não é só ter a rampa que tem acessibilidade. Tem a rampa. Primeiro, a rampa tem um grau de inclinação. Pera aí, Hilda, tá copiando aí? Ó, Isso é Para cada importante. registrado metro que a aqui. rampa sobe, tem 8,33 de inclinação máxima. Limite. Então, se eu vou andar 1 metro... Centímetros, né? Isso, centímetros. Se eu vou andar 1 metro de rampa, 8,33 centímetros máximo. O que é o recomendado? Você ficar abaixo do 8. 7 ponto alguma coisa, 8. Você fala só. o final dela, Porque né? não é só cumprir lei. Acessibilidade não é só cumprir lei. É fazer o melhor que você puder para condicionar. É verdade. Né? Uma outra perspectiva é que a rampa deve ser desenhada de uma forma que a pessoa não se sinta excluída. Eu tenho um estudo de caso que eu tive um embate com o arquiteto, e eu tenho todo o respeito, você que é arquiteto, de querer preservar o desenho ali das entradas e saídas do condomínio. Mas tem que ter a mesma sensação de valor. Pertencimento, né? Pertencimento. Então, um dia um arquiteto queria fazer uma escadaria, não sei se a câmera pega aqui, que ela saía de frente aqui e já saía no condomínio. E aí tinha um jardim por trás. E ele queria que o cadeirante saísse para a rampa pela esquerda, lá, pegasse o cantinho e fosse sair lá na frente. Eu falei, mas se ele mora nesse bloco? Verdade. E aí? Você tem a obrigação na acessibilidade de encurtar o caminho. É porque tem mais Sensação de dificuldade, igualdade, né? entende? A acessibilidade não é só sobre Exatamente. rampa, Verdade. é sobre trazer a sensação de pertencimento, de valor. Então, o que eu briguei com ele? Briguei assim, no sentido bom da discussão, didática né? profissional. O senhor não pode jogar a pessoa para lá para fazer esse zigue-zague para preservar a guarita. O senhor vai ter que fazer a rampa saindo do lado da escada. Porque nós temos aqui uma altura que não dá 8 metros, a gente tinha uma altura de 60 centímetros, então com 6 metros dava. Mas ele não queria, porque mudava no aspecto do desenho da arquitetura que ele assinou. E eu falei, aí nós temos um embate. Você tem o direito da autoria da arquitetura, mas eu tenho a obrigação de preservar a acessibilidade. E aí vence. E aí, Vence lógico, com argumento, porque enfim. preservar a acessibilidade Vence. não é fazer a rampa. Uhum. É preservar a dignidade. Sim. Como é que eu vou explicar para o cadeirante que ele vai fazer Um percurso. um Z para fazer o mesmo percurso E assim, que né, ele Jorge? tecnicamente pode fazer em uma linha reta? Eu falo Exatamente. entendeu? Uhum. Eu falo que há 10 anos atrás eu fui fazer um primeiro programa sobre isso, né? E eu pesquisei bastante. E eu lembro que teve um autor que falou uma coisa interessante, que fala assim que a acessibilidade não é só para quem tem PNL, é para todo mundo. É para todo mundo. Você tá lá, beleza, subindo a escada, de repente faz cirurgia no pé, precisa usar uma cadeira de roda. Não E é? aí? Machucou um Uma olho, cirurgia. Aham. você Uma recebe um cirurgia. parente idoso, então você tem que começar a entender Você que é para quebra todo o dedo. mundo, né? Ó, a É. esposa está com o dedo quebrado. Aí ela vai pegar uma rampa de acessibilidade, vai fazer um percurso 3 vezes maior por conta daquela. Eu quero Esteticamente, preservar tá a bonito. estética. Negativa, Tem que ser funcional, amigo. né? Tem que Negativa. A acessibilidade está acima da estética. Tem coisa que fica feia, a gente sabe, não tem. Aham. Mas é aquilo, tem que ser feito funcional, né? para ser funcional, é em respeito às pessoas, né? No meu livro, que inclusive ficou pronto, hein, pessoal? Quem tá me cobrando o livro, uma mensagem aí. Aleluia! Hoje eu tive um vídeo da prova do livro. Eu nunca soube que era tão difícil fazer um livro. Não do aspecto de escrever, porque eu também faltei me consumir por isso, né? Mas do aspecto da parte técnica. Empresa picareta no mercado, levou o dinheiro, entregou o projeto. Outra empresa querendo te vender uns produtos ruins. Tem uma norma, aí eu entrei na norma, gente. Por isso que eu falo tanto de norma para vocês que são síndicos, sabe? Porque a gente, quando não sabe a norma, a gente fica perdidinho. Perdido. Perdido. Eu botei no método SGP engenharia elétrica, hidráulica, combate a incêndio, acessibilidade, segurança. Por quê? Porque a gente está cuidando de edificações. E aí algum doido fez um curso de síndico por aí, desculpa aí gente, brincadeira, tá? Fez um curso de síndico aí que só fala de direito. Aí a teoria é muito bacana, como é que você pratica a teoria do direito e aplica isso na prática? Sim. Não é alterando a edificação?
Não é fazendo, não é o que a gente está falando aqui. É verdade. Então, Adequando, né? É isso que é diferencial. A gente trouxe para o cotidiano, primeira perspectiva. Tem quanto tempo você é síndica? 1 ano. 1 ano. É. Quando você assumiu, qual foi a primeira coisa que você fez? Vistoria no prédio, olhar tudo. Rezou. Reza. Vistoria. Uma vistoria no prédio. Exatamente. E aí você conhecia as partes? Não, passei a conhecer. Começou a conhecer. Uhum. Depois você foi entender que parecia bom, mas não estava bom. Isso. Não é assim? Uhum. E aí você vai construindo. Então eu pego o fio lógico de conhecer a edificação como engenheiro e coloco para você pronto. Te dou um modelo caminho, Que coisa caminho aqui, ó. boa. Não é? Não faz diferença? Com certeza. E muda tudo. Quando você entende que a parte de elétrica tem uma manutenção de quadro que vai te evitar uma série de problemas e que tem 10 anos que não está feito, o que você faz? Ave Maria. Prioridade aqui, gente. Conselho, tem um fundo de bora. reserva ali, é 5 mil, não vai gastar 2, vou resolver isso aqui agora. Porque a educação está nas suas costas. Mas é pra você ter essa informação, né? Você precisa ter quem te traz poder esse julgar. caminho. Por isso que a metodologia te leva para outro nível. Ter um demais. método te leva para outro nível. A gente, olha só, quando a gente foi aprender a ler e escrever, a gente ficava meio bravo com o professor. Mas funcionou. Não é assim? Verdade. Copiar, acento, preparar. A gente aprende porque tem um método de ensino. É uma forma, né? Aí o pessoal quer botar o síndico para ser síndico como? Adoro. Ao vivo e a cores do jeito Vai. que for, vai sair Troca o capotando. pneu e rodando. Poxa, meu amigo, você tem que se posicionar, entendeu? Bom demais. É isso. Ó, falando do salão de festa dela aqui, só pra gente fazer o checklist, né? Acessibilidade, Sim. entradas e saídas, né? Banheiro, tá? Tem que adequar, Degrau né? do banheiro, degrau de entrada e saída tem que funcionar. Largura das portas, sinalização no banheiro, bonitinho, espelho, a pia, a tampa do vaso, bacana. Espelho. Segundo ponto, bombeiro. Tem sprinklers? Não tem sprinklers? Como é que tá isso? Como é que funciona isso? Tem sinalização? Não tem sinalização? Tem que botar o extintor, tem que pintar o chão. Mas vai ficar feio no salão de festa. Vai. Sim. E ele não, o síndico, a síndica não tem responsabilidade sobre isso. Tem que cumprir. Tem porta de entrada e saída? Tá funcionando? Tá, mas não precisa mexer nisso agora, é só a pintura. Não. Se tiver que fazer alguma coisa, eu vou botar o sistema de acessibilidade e a porta para funcionar. Depois a gente pinta. Sim. É regra básica, né? Quadros elétricos, distribuição elétrica, alimentação, iluminação, tomada, também gera risco. Então eu ponho em primeiro plano na planilha. Vamos lá. Bombeiro em primeiro lugar, acessibilidade em segundo lugar, elétrica em terceiro lugar, condições de funcionamento. Gente, não adianta um salão de festa bem pintado, tudo bonitinho. Cai energia toda hora. Caindo energia toda hora, ar-condicionado desconfigurado. Verdade. Quarto ponto, ar-condicionado tem? Não tem. Não tem. Então, se não tem, pode fazer a previsão de colocar. Para isso vai mexendo em quê? Quadro elétrico. Quadro elétrico. Potencial. Tem energia para isso? Quanto eu tenho de energia? Detalhe. O salão de festa tem que tamanho? O que tem a ver isso? Potencial do ar-condicionado. Porque o potencial do ar-condicionado vai gerar uma infraestrutura de fixação das condensadoras, uma passagem da rede frigorígena, que é aquele tubinho coberto com isopor, bacana, e vai gerar um potencial para o meu quadro elétrico. Então o tamanho do salão de festa uma aula, hein, Thiago? fantástico para você aqui. fazer o cálculo Olha só. e os itens de segurança. Entendeu? Sim. Tá gostando, amigo? É demais. Tá anotando tudo pra sua reforma aí? Ponto final. Então, assim, vai reformar, esses itens são básicos no salão de festa. Mas é importante, sim, porque no primeiro instante assusta, mas depois a gente começa a colocar em prática, a gente vê o quanto que é importante pro sim, para dar uma segurança e Sim. pro próprio morador também, que eu assisti seguro naquele ambiente, foi feito da forma que devia ser feito, né? E explicar, né? Em Verdade. assembleia, quando fechar mesmo, porque no momento agora votamos, né? E aí foi gerada taxa extra. Para arrecadar. Exatamente, daqui 6 meses, quando tivermos um caixa considerável, e aí vamos iniciar a Bom obra. demais, Olha aqui. Planejamento. Eu tenho uma Planejamento. técnica para ela agora, para ela adiantar esse tempo de 6 meses. Né? São quantas unidades lá? 64. 64. Unidades. Você consegue Aham. botar uma taxa extra aí com uma parcela mensal. E Sim. você pode contratar a obra com o mínimo de entrada, que a gente tem na metodologia, e o máximo de eficiência. Você não precisa passar 6 meses juntando dinheiro para depois pagar parcelar. Você vai fazer uma margem de erro sobre a sua... Aí você sabe melhor que eu que surgiu a palavra. A pontualidade. Inadimplência. Inadimplência. E você pode fazer um projeto
com uma parte desse dinheiro. Primeiro mês faz o projeto, segundo mês você vê o custo médio, terceiro mês você já tem um dinheirinho lá guardado, você já tem o projeto na mão, você tem condições de planejar o orçamento. No quarto mês você já tem condições de contratar a empresa pagando o mínimo possível de entrada e parcelando durante a execução da obra. Olha só. Então aquilo que seria 6 meses depois pode ser 4 meses com o dobro da segurança por uma técnica de planejamento de obra. Tá vendo, meu síndico? Conhecimento é poder. Totalmente diferente quando você está auxiliado. Estamos chegando na reta final, só queria que você falasse um pouquinho sobre... porque hoje tem um negócio da tinta emborrachada, né? Sim, são os polímeros de alta resistência. Fala para nós sobre isso aí. Olha, eu conheço muito pouco sobre esses ligantes, tá? Eu sei que eles têm várias químicas diferentes. Para você que quer saber um pouco mais de ligantes, eu vou deixar duas situações interessantes que muitos síndicos não conhecem. E eu quero saber se primeiro se você conhece. BASF, já ouviu falar? Não. Você já ouviu falar? Você tem cabelo branco na barba, você assistiu, você colocou muita fita tape para escutar, gravou da rádio. Ali, lembra da BASF? Aquela empresa, ela fabrica ligantes. Ligantes, polímeros, resinas. Né? E ali tem vários. Ali você tem desde o concrete, que é aquele que pinta o piso para passagem de aviões. Alta resistência, brilho, bonitão, bacana. Você tem os porcelanatos líquidos, você tem um monte de coisa. Mas os polímeros, que você fala tinta emborrachada, né? Eles têm um fator de agarre muito grande. Eles não são indicados para fachadas que estejam fragilizadas, porque ele vai trabalhar com aquela flexibilidade que eu falei no início do programa, com muito mais força. Entendi. Ou seja, ele vai agarrar mesmo e vai ficar ali como se fosse uma ventosa. E ele vai criar uma película protetora sobre aquele substrato. Então, não adianta aquele substrato, ou seja, a textura está degradada, o reboco está tem que fazer um preparo. Porque ele vai grudar em quê? Tem que fazer um nesse material. Se não tem um lixamento, se não tem uma aplicação nova sobre isso, grande parte da resistência da tinta emborrachada você vai perder. Interessante, não sabia. Olha só. Entendeu? Então a falta do planejamento, e aí você vai comprar uma tinta dessa, ela normalmente é 30%, 40% mais cara. Mas não adianta se não tiver uma boa preparação. Interessante. Aí a gente entra naquela parte mais socialmente correta, politicamente correta, né? Qual que é o melhor? Não tem esse de melhor. Tem o perfil. Tem umas que equiparadas com a mesma finalidade, você pode baixar a ficha técnica do produto. Eu recomendo para todo sítio. Ficha técnica da Souvenir emborrachada. Ficha técnica da Coral Total Plus. Compara o nível de resistência. O W é a resistência desse material. A forma de aplicação também muda bastante. Tá? Isso é igual um impermeabilizante reservatório. Eles têm uma similaridade que entra na tinta ali, que é essa flexibilidade e essa impermeabilidade. E cria uma película protetora sobre o substrato da fachada. São super importantes, super bacanas, mas sem a preparação, a base, não adianta aplicar que você vai perder dinheiro. Importante. Tem alguma pergunta, amiga? Fica à vontade. Então tem que ter um preparo antes. Acredito que sim. É a teoria da vida da engenharia. Tudo se prepara antes, né? Você prepara antes. A gente, como diz o outro, vamos dizer assim, preparar mal é falhar 2 vezes. Você tem a oportunidade de fazer e vai lá e falha. Aí você não se prepara e vai lá e faz e falha. Então quando você se prepara, você ainda tem a chance de falhar. Mas pelo menos você teve o cuidado de ter um norte, de ter uma orientação, de ter um histórico, uma memória sobre aquilo, né? Eu digo que tem dores que curam e tem dores que só servem para doer. Você aprende com a dificuldade, que é o caso do meu amigo que tentou fazer muitas obras por pressão dos moradores, que eu conheço a história dele, e deu ruim, e depois o morador veio para cima dele, e não tem nada a ver, tem nada a ver. E depois ele bateu o pé e falou assim, não faço mais sem engenharia. Não adianta colocar. O condomínio está me colocando, fazer obra sem ter acompanhamento de engenharia. Eu saio do condomínio e não faço a obra. Ter paz. Mas é verdade. Dormir com a cabeça. Aí os condomínios. Não, mas fica caro, um valor muito alto. Pouco importa. Às vezes ele não sabe nem o valor. Exatamente. Às vezes não sabe nem o valor. Né? Tá igual aquele camarada que eu pedi desconto no projeto, você já viu? Tem um meme na internet, depois você coloca aí, você acha que o projeto tá caro? Aí o cara fala assim, meu amigo, obra, você vai gastar dinheiro. Você vai colocar ali, é um patrimônio que você está construindo, é um legado que você está deixando, vai ficar até para os seus filhos, você está entendendo? Você vem falar para mim que um projeto de 7 mil está caro, você não adianta nem mexer com obra, porque você vai botar 40 mil de concreto. Você vai fazer ou mais, né? Verdade. Tiagão, vamos fechar o negócio da fachada, só para não ficar em aberto. Eu falei pro pessoal no final que a gente ia falar sobre essa questão da fachada, né? O planejamento da fachada, ele vai valorizar muito o prédio.
muito o seu apartamento e é uma grande janela de oportunidade para você modernizar. Então sempre quero fazer só a recuperação, só o tratamento da trinca, só o recuperação da fissura, porque eu tenho a mente escassa. Eu não entendo sobre patrimônio, eu não entendo sobre o valor do bem de modo geral. Normalmente, quando você vai fazer a obra da fachada, você tem uma grande oportunidade, e eu não estou falando da manutenção, estou falando de obra da fachada. A fachada está ruim, tem que recuperar, tem que trocar o reboco, tem que melhorar. Busca um projeto de fachada, por favor, porque você pode modernizar. O que aconteceu no Portal das Andorinhas foi que a gente trocou as pastilhas que era azul, verde, cinza, que era muito bonito para a época que foi lançado, mas 15 anos depois existe outra perspectiva social sobre o imóvel. Outros materiais, né? É como os veículos mudam de design. E aí é onde você usa aquele momento da manutenção para subir 25% na obra e fazer um grande prédio, uma grande gestão. Porque para mim, como autor do livro, como criador do método, o síndico ele é uma peça fundamental socialmente. Vocês são fantásticos de tocar a edificação, sabe? São maravilhosos. E você tem que ter a inteligência de o que é que eu estou fazendo aqui para os meus próximos 10 anos. Se eu colocar ideias boas, se eu tiver certeza, tiver conhecimento, dá para mudar o meu patrimônio, o seu patrimônio, dá para mudar o aspecto social. Você vai passar numa avenida e vai falar, rapaz, que prédio. É administrado por quem é o síndico? Não já é? Pergunta logo. Quem é o síndico? Quem é o síndico daí? Quem é? Sabe? Exatamente. E isso é o seu legado. Você tem que ter visto no mundo para fazer o bem para alguém, para compartilhar. E muitas vezes você vai ter que ser firme. Vai ter que se posicionar. Vai ter que aprender a falar bem em assembleia. Porque o cara te passa vergonha. Te faz 10 perguntas da mesma coisa, você tem que responder 10 jeitos diferentes. Né? Tem algumas situações que eu ensino no curso que é assim, você não só está síndico, você está construindo a sua história. Quando você passar na porta do prédio, imagina você com quantos condomínios já foi assim? Mais de 20. Hoje está com mais de 10 condomínios, capaz. Tem um pouquinho aí. Né? Tem um quentiquinho. Aí você passa no prédio e fala assim, nossa, que eu deixei aquele prédio tão bonito. Foi difícil, mas vale a pena. Você tem orgulho do caminho, né? E o conhecimento te traz isso. Por isso, método SGP, livre fiscalização. Bom demais. Engenharia gratuita para todo mundo. Minha amiga Hilda, obrigado pela participação. Fica à vontade, hein? Suas considerações finais. Só agradecer aqui o Jorge. Tivemos um aulão aqui, ó. Vamos chamar mais vezes, enfim. Vamos fazer um workshop agora. Esse uai. cara vai palestrar. Isso Eu é vou importante. eu consegui uma palestra dele para mim. Dia 12 de novembro aqui na Samambaia, Felicitar. Opa. Vamos ter um workshop sobre gestão de patrimônio e a carreira do síndico. Reunião exclusiva com bate-papo, network, edifício Felicitar, 19 horas, 19h30 a gente começa aqui na entrada de Samambaia, Distrito Federal. Bom demais. Que dia mesmo? 12 de novembro. Bom demais. 12 de novembro, ponto marcado aí, né? Vai estar lá, Hilda? Claro. Show de bola. Chama os amigos, chama outra síndica, tá bom? Vamos lá. E vai ser um negócio assim, ó, né? bater papo, olhar um pro outro, conversar, não é coisa só de aula de faculdade, não. É, peraí, tem assim, me explica isso, vamos ali, quiser levar caderninho, garrafinha d'água para anotar, escola mesmo. Tá bom? Bom demais. Isso aí. Pra você. Bora. Hilda, obrigado, tá? Jorge, Eu que obrigado. agradeço. E obrigado você, amigo síndico, amiga síndica, pelo seu tempo, troca de experiência, porque conhecimento é poder. Valeu, um abraço. Foi mais um do nosso Inteligente Condominial, porque aqui Fechou. condomínio é papo popular. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.